Consolador. Tá, a imagem está meio torta, daí é para pregar aqui. Certinho. Boa noite. Boa noite. Bom, como a Wanda falou, hoje a gente vai dar sequência aí no estudo do Evangelho. O capítulo é o Cristo Consolador, né? Allan Kardec explica esse termo, Cristo Consolador, como uma forma de, como a própria palavra, o consolo, né? Uma ajuda, um conforto para nós, né? Vindo de Jesus, né? Que a gente entregue para Ele os nossos problemas, as nossas decepções, as nossas dores físicas, as nossas doenças, as mortes, né, que a gente passa pela vida e as perdas dos entes queridos, né, que tudo isso são dores que a gente vai carregando na vida e que a gente precisa de um amparo de alguém, né, senão a gente desaba e não tem como carregar isso sozinho, né. Então, a expressão Cristo Consolador que o Allan Kardec usa no livro é justamente isso, para que a gente busque esse consolo em Jesus, né, que Ele é o nosso melhor amigo, né, embora a gente aqui nós tenhamos uns aos outros, né, a gente pode se ligar a qualquer momento com Deus, né, a gente não precisa ir numa igreja, não precisa vir aqui, a gente pode se ligar em oração com Deus, né, e pedir para Ele que Ele ajude a gente a resolver os nossos problemas, né, e que Ele nunca desampara a gente, como a expressão diz, Ele é mesmo um consolo, né, é uma palavra bem forte, eu fui procurar o significado dela no dicionário, né, então é tudo relativo às coisas boas que fazem pra gente, ajuda, o conforto, né, então Allan Kardec, ele quer explicar com essa expressão, no nome do capítulo, que a gente busca essa ajuda com Deus, né, e Deus nos dá lendo o capítulo, a gente pega dois pilares aí, que a gente pode servir como exemplo de consolo pra gente, né, a fé no futuro e a justiça divina, né. Isso a gente já sabe aqui, já aprendeu, já estudou aqui. A fé no futuro, o que seria, né? Seria nós acreditarmos numa outra vida, né? Após a morte. Então, é a gente ter a consciência de que tudo que a gente passa aqui tem um porquê, tem uma razão, não é à toa, né? E a gente sabe que a nossa vida não é essa. A nossa vida é o plano espiritual, né? Então, a fé no futuro, que é o consolo que Jesus nos dá, é que é preciso que a gente trilhe esse caminho aqui para a nossa própria evolução, né, no ponto de vista espiritual. E a justiça divina tem uma frase bem legal que o Chico coloca num dos livros dele, que é: a cada um só será dado conforme suas obras. Então é aquele tal negócio, né? A gente só vai colher o que a gente plantar. Né? Não adianta a gente plantar batata e a gente não vai colher cebola, né? Um exemplo. A gente só vai colher aquilo que a gente só vai colher para nós aquilo que a gente plantar. Então, a justiça divina é nós termos a consciência de que tudo que a gente faz vai ter um retorno para a gente lá na frente, né? E a gente está aqui, Deus, a justiça a gente pode pensar assim, né? Deus sendo justo, sendo que está nos cobrando, mas não, Ele é misericordioso, que Ele nos dá a chance da gente vir para a Terra, quantas vezes forem necessárias para a gente aprender, corrigir nossos erros passados, né? Que isso é a própria evolução do nosso espírito, né? Então que a gente tenha sempre consolo nele, né? Como eu disse, embora aqui uns ajudem os outros, mas ele é o nosso principal amigo, né? Tem até uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amadas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Então que a gente nunca esqueça dessa mensagem, né? Que ele é o nosso melhor amigo. A gente pode se ligar a ele a qualquer momento do dia, em qualquer lugar, através da oração, né? E é claro, é orar e vigiar. A gente só vai pedir e ele só vai dar de acordo com o que a gente merece, né? Não adianta a gente pedir alguma coisa que não esteja, que nós não estejamos preparados para receber aquilo. A gente só vai receber se a gente tiver aqui o mérito de receber, e só vai receber o que for nosso. Não adianta a gente querer pedir alguma coisa e esperar que ele nos dê isso se não for pra gente, né? No Evangelho, na época lá que foi perguntado para Jesus, né? O que seria o consolo, de que forma viria, e ele respondeu para as pessoas que estavam ao redor dele, né? Venham a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem o jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrarão repouso para as suas almas, pois meu
meu jugo é suave, meu fardo é leve. São três palavras que estão grifadas, o alívio, né? O jugo e o fardo. Tem uma explicação bem legal também no livro, eu também fui procurar por fora, né? Porque esse capítulo no livro é bem curtinho, então a gente tem que sempre buscar outras fontes, outros livros, né? A questão do alívio, quando ele diz que para nós procurarmos ele, né, procurar o consolo dele, ele vai nos aliviar, a gente pode pensar, mas ele não pode curar os nossos problemas, né, resolver de vez por todas as nossas dores, as nossas decepções. Não, ele apenas alivia, né? Essa função da gente resolver nossas coisas só depende da gente, né? Da nossa evolução. Deus não vai te dar aquele ditado, né? Não dá o peixe, ensinar a pescar. Então a gente não pode querer jogar tudo na mão de Deus e achar que ele vai resolver pra gente. Isso não. A gente tem mil formas de buscar ele vai nos dar um alívio para que a gente possa continuar nossa caminhada aí. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta. Mas assim, solucionar, ele já falou que não, né? Ele está ali para aliviar nossas dores, para que a gente busque ele. E o jugo é justamente isso, é a forma que a gente tem que buscar a Deus, né? Ele explica que a forma mais correta da gente entrar em contato com ele, além da oração, né? É a gente observar as leis dele e se submeter a elas, né? Então, assim, é o melhor. Por isso que ele falou que o jugo é suave. Ele exige apenas isso da gente, que a gente busque a ele, mas que a gente ande no caminho das leis divinas, né? E aí ele cita duas coisas importantes que a gente sempre frisa aqui, né? O amor e a caridade. Se a gente tiver isso no nosso caminho, se a gente praticar isso no nosso caminho, a gente vai estar dentro das leis dele, né? Do que ele espera da gente. E com isso, a gente vai conseguir o alívio que a gente precisa para os nossos problemas, né? Porque o dia a dia a gente sabe que é difícil, né? Aparece uma coisa aqui, uma coisa ali. Então a gente precisa de um alívio de alguém, senão a gente não tem como seguir em frente. Então o jugo suave é exatamente isso, é nós buscarmos a ele, né? Dentro do caminho esperado, ou seja, seguindo as leis dele. E ele cita como exemplo o amor e a caridade, que a gente não pode esquecer disso nunca, né? São duas coisas que se a gente fizer um pouquinho por dia, pelo menos um dos dois, a gente já vai ter um passo bem à frente aí. E o fardo, todos nós temos nossos fardos, né? Seja ele leve, seja pesado, mas aqui no contexto, quando ele fala que o fardo dele é leve, ele quer dizer de nós aceitarmos o nosso fardo com resignação. Ou seja, quando a gente aceita o nosso problema, a gente sabe que aquilo tem que vir pra gente, o nosso fardo se torna mais leve, né? Porque é aquele tal negócio. Quando acontece alguma coisa, o nosso primeiro impulso é culpar Deus e o mundo, né? Ah, porque isso é só comigo, não acontece com ninguém. A gente sabe que não. O que vem pra gente é nosso, né? O que é meu não vai pra ela, não vai pra ninguém, vem pra mim. Só que se nós aceitarmos os nossos problemas e encararmos isso, né, com os olhos espirituais, a gente consegue retornar o nosso fardo mais leve. Porque se a gente não aceitar, usar da revolta, né, não aceitar a situação, o nosso fardo vai ficando cada vez mais pesado, bem mais difícil da gente carregar. Então ele fala que nós temos que ser resignados, né, aceitar aquilo que vem pra gente, né, mesmo as dificuldades, a gente tem que continuar no caminho do amor, da caridade, que aí ele vai dar o que a gente precisa, o alívio. Não a solução dos nossos problemas, mas o alívio para a gente poder resolver e continuar nossa caminhada, né? Aí não caberia assim, que é comum a gente falar, né? Deus não dá um fardo mais pesado que a gente possa carregar. Então acho que encaixa bem aí, é uma coisa que todo mundo ele só dá o que a gente pode carregar, né? Exatamente. Às vezes a gente pode até achar na situação que é difícil, que a gente não vai conseguir, mas se a gente tem aquilo, porque a gente tem a capacidade de passar. Nesse trecho, né? Cabe. E o que é da gente é da gente, né? Não adianta a gente achar o que é meu, ou às vezes a gente acha, mas só o meu é pesado, a vida da outra pessoa é tão tranquila, não acontece nada, comigo acontece tudo. Não é bem assim. A gente não consegue passar. A gente não consegue ver, né, os problemas das outras pessoas, entendeu? Então é isso aí. Deus só dá o frio, o cobertor, né? Então é bem assim. Aqui eu achei aqui é um burrinho, né? Esopo, ele foi um escravo grego, né, muitos anos atrás, e ele ficou conhecido porque ele contava
contava as fábulas, as historinhas, envolvendo a natureza e os animais, né? E por trás dessas histórias sempre tinha um ensinamento aí moral para as pessoas, então ele ficou conhecido por causa das suas histórias. E aí tem essa fábula dos dois burrinhos, só tem um aqui, né? Mas é referente ao fardo, né? Então ele conta o seguinte, que existiam dois burrinhos ali caminhando na estrada, um burrinho estava carregando sacos de sal, né, nas costas, e o outro carregando esponjas. E aí eles se encontraram, e esse que estava carregando sal, né, obviamente o sal é mais pesado que a esponja, né? Esse que estava carregando sal, ele perguntou para o outro burrinho, né, o que você está carregando? Aí o outro burrinho, eu estou carregando esponjas. Aí esse do sal falou assim, a sorte é sua, né? Vai ser fácil essa caminhada. E eu estou carregando sal, é muito mais pesado. Olha como eu estou suado, não aguento mais andar. Aí o outro da esponja ficou com dó dele e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Eu levo o seu sal e você leva a minha esponja. Aí esse daí, né, se sentiu eu estou na vantagem, né? Vou carregar agora a esponja que é bem mais rápida. Eles trocaram. Aí o burrinho que trocou, né, aquele que não estava reclamando, foi carregar o sal do outro e começou a se sentir cansado, porque realmente o sal é mais pesado do que a esponja. Chegou numa determinada região ali, tinha um rio, e eles tinham que atravessar o rio. O burrinho, aquele que não reclamava, que estava com o sal, foi atravessar. Aí conforme ele entrou na água, o que aconteceu? O sal derreteu, né? Soltava a água, desmanchou, e aquele fardo dele simplesmente desapareceu e ele conseguiu atravessar o rio e continuar a caminhada dele. Já o outro, que só reclamava, tudo, quando ele foi atravessar com as esponjas, a esponja na água, ela incha, né? E ele ficou muito mais pesado, dobrou o peso e fez com que ele afundasse, se afogasse. Então, assim, a moral da história, né? A gente pode tirar 3 lições. Os nossos fardos, ora vão estar pesados, ora vão estar mais leves. A gente tem que saber isso, né? Os altos e baixos da vida, né? Quando a gente estiver com o nosso fardo pesado, nosso ombro pesado, vamos procurar Deus, Ele vai dar o alívio que a gente precisa, né? Às vezes, um amigo, uma palavra amiga, um abraço, um gesto, isso é tão gostoso, né? Às vezes você está precisando de um abraço de alguém, você está num momento triste, uma pessoa não precisa falar nada para você, ela te dá um abraço, pronto, te confortou, né? De uma forma de você sentir energia renovada e continuar o barco aí, não pode parar. Outra questão na historinha é a resignação, né? Como a gente falou do fardo. Quando a gente aceita o nosso fardo, com resignação, né? A gente não reclama, não questiona, ele se torna mais leve. Então aquele burrinho que estava carregando uma esponja, ele falou para o outro, eu não reclamo, porque eu estou carregando hoje uma esponja que é leve, mas amanhã eu vou carregar uma coisa mais pesada. Então ele aceitou a situação dele. E por fim, a caridade, né? Olha só, ele quis ajudar o outro, né? Carregar o fardo do outro, que era mais pesado. E por final, ele acabou sendo beneficiado, né? Porque na hora de passar pelo rio, o fardo que era pesado, que era o sal, se desmanchou na água. Então isso é uma forma de amor, né? De caridade, da gente ajudar o outro. É igual na oração de São Francisco, né? Dando que se recebe. Então, quanto mais a gente doar o nosso tempo, doar o nosso amor, doar os nossos carinhos para as pessoas que precisam, a gente com certeza recebe e recebe em dobro, né? Então, muitos de nós, a gente está com aquele fardo pesado, encontra um rio no meio do caminho e desaparece, né? O rio, é isso que eu falei, são os nossos amigos, quando a gente pode contar com alguém, né? Seria um rio na nossa vida, né? Que a gente está com aquele fardo pesado, a oração, quando a gente se liga com Deus, né? Às vezes a gente vai dormir tão angustiado, com o coração apertado, né? A gente faz a nossa oração, pede que Deus ilumine as nossas ideias para que a gente acorde no dia seguinte com uma cabeça melhor. A gente acorda, às vezes, não com o problema resolvido, mas a gente acorda com, às vezes, sabe, assim, quando você vai dormir com um problemão, você acorda, nossa, já sei o que eu vou fazer, eu vou fazer dessa forma. E você vai lá e resolve. Então Deus não resolve pra gente, Ele ajuda a gente nessas outras formas, quando a gente se liga com Ele, pede. E olha a nossa vantagem, né? A gente pode pedir de qualquer lugar. Você pode estar indo para o seu trabalho, né? Dirigindo um local, você pede, você conversa com Ele. No próprio trabalho, se tiver com alguma dificuldade, você já se liga com Ele, pede. Se for verdadeiro, se a gente precisar, a gente vai ter um retorno aí, com certeza, né? O alívio, né? Então, essa história eu acho bem interessante, que a gente nunca ache que o fardo do outro é mais pesado que o nosso. Todo mundo tem o seu,
né? Que um dia a gente vai estar com o fardo mais leve, um dia vai estar com o fardo mais pesado, mas que um possa ajudar sempre o outro, né? Que nem na historinha que um ajudou o outro. Aqui tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é falando da caridade, né? A gente frisa muito da caridade porque a gente... todo capítulo que a gente lê, ele tem sempre esse fundo, né? Do amor, da caridade, a gente sempre fazer a prática dessas duas coisas. E ele pergunta o seguinte: se nós, vamos por exemplo, se a gente pode tirar nossa responsabilidade de ajudar, de fazer caridade, alegando qualquer tipo de problema. Porque assim, né? Quando a gente fala em caridade, as pessoas sempre imaginam o quê? São coisas materiais, né? Ser caridoso é doar alguma coisa material para alguém. Realmente, de fato, se a gente puder doar, é muito bom. Mas isso não é só isso, a caridade. A gente sabe que a caridade envolve outras coisas, né? A nossa doação de tempo para alguém, de ir lá conversar, um abraço, uma palavra, isso tudo é caridade. Mas é claro que a gente puder ajudar, agora começa a época de frio, que a gente puder doar, que a gente tiver de roupa, agasalho, para alguém que esteja precisando na rua, um prato de comida, claro que isso é caridade, é muito bom. Só que a pergunta do Livro dos Espíritos, ele quer dizer o seguinte: se a gente não tiver essa condição, se eu tiver algum problema físico e não possa ajudar, se eu posso justificar isso como, eu não ajudei porque eu não tenho condição. Aí a resposta é o seguinte: que não há ninguém que não possa fazer o bem, de qual estado que ele esteja, tá? Se não tiver a condição de ajudar com dinheiro, de ajudar com qualquer coisa material. Então ele quer dizer que não há ninguém. Todos nós podemos fazer o bem. De algum jeito a gente pode fazer o bem para alguém. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com os outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. Ou seja, a gente está numa sociedade, a gente lida com a nossa família, ambiente de trabalho, com os amigos. Então, basta estar em contato com as outras pessoas que a oportunidade vai aparecer. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Então, é aquele negócio, a gente tem que começar a enxergar os problemas das outras pessoas, não sermos egoístas, só enxergar o nosso. Se a gente começar a enxergar o todo, né, a gente vai conseguir enxergar oportunidades de sempre fazer o bem. Então, se a gente conseguir fazer uma coisinha de bem por dia, olha que coisa boa, né? A gente vai dormir com aquela consciência: puxa, hoje eu fiz o bem para alguém. Seja de qualquer nível, né? Olha, ligar para alguém, que seja um amigo seu que você saiba que está triste, com algum problema, você vai lá, dá um abraço, dá um consolo, dá uma palavra, um gesto amigo. Isso já é fazer o bem, né? Então, que a gente sempre encontre a oportunidade de ajudar alguém. A gente vai estar caminhando no caminho que Deus quer, do amor, da caridade, e sendo sempre sujeitos às leis dele. Com isso, os maiores recompensados somos nós, né? Porque a gente encontra alívio para os nossos problemas. É aquele tal negócio: às vezes a gente acha que a gente está com um problemão, aí a gente encontra alguém, conversa com a pessoa, a gente vê que o nosso problema não é nada perto do que a pessoa passa, né? Às vezes você vai em hospitais, tem crianças internadas, a gente reclama de tanta coisa pequena, aí a gente se depara com uma situação dessa e a gente vê que realmente o nosso problema não é quase nada perante do que a outra pessoa passa. Então, se a gente puder encontrar sempre a oportunidade de fazer o bem, a gente está no caminho certo, seja ele de qual for, né? No final, o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vosso recurso pode ser necessário. Então, a gente ser útil em qualquer trabalho, né? Em qualquer benefício de alguém, né? Que a gente nunca esqueça de que a gente não pode se eximir, né, da culpa. Falar assim: eu não ajudei porque eu não tinha condição, eu não pude ir. Mas a gente sempre dá um jeitinho de ajudar, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, com o coração, com amor, a gente sempre dá um jeitinho de ajudar de alguma forma. Então, essa é a resposta da mensagem aí, que a gente sempre ache essa oportunidade, que a gente sempre faça o bem para alguém. Se a gente fizer uma coisinha de bom no dia, é tão bom, né? Você sente que é tão bem, né? É gratificante, né? Você ajudar outra pessoa, você perceber que você foi ali um consolo para alguém, né? O tema, o Cristo Consolador, a gente acha que apenas
é Jesus que nos consola, né? E a gente não pode ter essa ideia que nós todos somos irmãos, então um pode ajudar o outro, né? Seja lá de qualquer forma, né? Quando a gente fala a palavra órfãos, a gente sempre imagina uma criança abandonada, né? Mas se a gente for traduzir a palavra órfãos é o quê? Abandono, né? Pessoa carente, né? Então, Jesus falou assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para que lhes sirvamos de pais. Então, essa parte no final é bem legal. Deus permite que haja órfãos para que lhes sirvamos de pais. Então, vamos imaginar órfãos, não só a criança abandonada. Nós todos, né? Às vezes a gente é meio órfão no decorrer da nossa vida, né? Abandonado de alguma forma, a gente está desconfortável com alguma situação, né? Desconsolado, né? Então, se Deus permite que haja as pessoas que têm, né, nessa situação de órfão, é porque Ele quer que nós sirvamos de pais de que maneira? Sermos consoladores também dessas pessoas, né? É os dois lados, né? O órfão, como eu disse, não só a criança, vamos imaginar o órfão no geral, uma pessoa que esteja precisando de uma palavra de carinho, que nem uma criança mesmo, né, abandonada. Mas nós também, às vezes, somos órfãos de tantas coisas, a gente é carente de alguma coisa, hoje estou precisando de um abraço, estou carente de um carinho, e aí você recebe isso de alguém, de uma pessoa próxima a você. Olha que é uma coisa, é muito boa, né, uma troca de abraço, né? Às vezes você está com energia lá embaixo, está super triste, você encontra uma pessoa querida, alguém que você goste muito, e te dê um abraço, parece que muda seu dia, né? As energias se trocando. Então, Deus permite que haja órfãos para que sirvamos de pais. Então, retomar a Deus, que a gente sempre fique do lado dos pais, né? Que a gente sempre seja do lado que possa consolar os outros, né? E quando a gente estiver na situação de precisar ser consolado, que a gente tenha sempre alguém aí, uma mão amiga, né? Um gesto, um abraço, para poder nos ajudar, né? Eu falo. Não, termina e depois eu falo. Aí tem um outro tema dentro do capítulo, do Consolador Prometido. Então a gente viu o quê? A gente viu o jugo, né? Que é o quê? A gente se submeter às leis de Deus, andar no caminho do amor, da caridade. A gente viu o fardo, que é a gente aceitar o fardo, os nossos fardos com resignação, né? Ir em busca de um consolo através da oração com Jesus, né? E Ele vai dar o alívio que a gente precisa. E aí tem o assunto do Consolador Prometido, que aí entra o quê? A doutrina espírita, né? Jesus, lá na época, entre as pessoas que estavam com ele conversando, quando ele disse essa frase, perguntaram para ele, né, antes dele ser crucificado, perguntaram para ele se na Terra existiria um outro Consolador que viria tempos depois, né? Já que ele era o Consolador ali, se com a saída dele, né, ele sendo crucificado, se depois nós teríamos na Terra, a humanidade teria algum Consolador aí para nos ajudar. E a resposta dele foi o seguinte: se me amam, observem meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai e Ele lhes enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente com vocês, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecerão, porque ficará com vocês e estará em vocês. Então, naquela época, as pessoas não tinham o entendimento que a gente tem hoje, né, da nossa doutrina. Então, por isso que Jesus falou isso. O mundo ali, naquele momento, não podia receber esse Consolador prometido e também não via e não conhecia. Por falta de conhecimento mesmo, né? As pessoas naquela época não sabiam, né, o que a gente tem, o conhecimento que a gente tem hoje, o privilégio que a gente tem hoje, conhecer a doutrina, né? A gente saber da nossa vida no futuro. Então, mas Jesus falou que nós conheceríamos e ficaríamos entre nós, né? Que seria a doutrina espírita, que foi chamada de Espírito de Verdade dentro do Evangelho. Aí, tem o livro do Chico, O Consolador, e aí foi feita a pergunta, né, do Emmanuel responde, se devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo. Redivivo é de volta, né? Que volta à vida, né? Que volta. E aí ele responde que o Espiritismo
não é o Consolador prometido por Jesus. E pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra. Então, a gente, hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue entender, claro, né, que a doutrina que a gente estuda, ela é consoladora, não é? Às vezes a gente, como eu falei no começo, a gente passa por um problema, a primeira reação nossa é ficar triste, é normal, né? A gente perde alguém querido, a gente fica triste, fica chateado, não tem como, não é que é proibido. Mas com o conhecimento da nossa doutrina, as coisas parecem que a gente vai aceitando com mais facilidade, né? As mensagens que a gente recebe dão um consolo, né? Os livros que a gente lê, que fica sabendo do lado de lá como é que funciona, os espíritos que vêm nos contar como é que funciona, tudo isso é uma forma de consolo pra gente, né? Aí no Evangelho ele cita 4, seriam as fotografias, os livros, as mensagens, e aí eles falam do véu do esquecimento, que semana passada o William falou, né? Às vezes, na nossa família, no ambiente de trabalho, entre amigos, a gente sempre tem aquela pessoa que é difícil de lidar, né? Às vezes a gente bate pronto, a gente imagina, nossa, tem antipatia por tal pessoa, ou dentro da própria família, né? As convivências difíceis, né? Pai com filho, entre irmãos, sei lá, de toda hora. E essas pessoas que a gente tem mais dificuldade de relacionamento são as pessoas que a gente mais precisa tentar aí ter um bom relacionamento, porque a gente sabe, é fácil lidar com aquelas pessoas que a gente se dá bem, né? Que tem as mesmas afinidades que você, é fácil, né? A gente gosta, faz as mesmas coisas, mas com aquelas que a gente vê que tem uma certa dificuldade de relacionamento, é com elas que a gente tem que treinar a nossa paciência, né? O nosso amor, tudo isso que Deus ensinou. É difícil, mas a gente tem que tentar treinar isso. Por quê? O véu do esquecimento veio justamente para isso. No livro de Chico, ele escreve que o véu do esquecimento é a anestesia que Deus dá para a gente. Então imagina uma anestesia, né? A gente vai fazer uma cirurgia de algum órgão, né, que virou braço. A gente conseguiria fazer uma cirurgia sem uma anestesia? A gente conseguiria colocar um braço lá, tirar um órgão sem uma anestesia? Não, a gente não consegue, né? A gente precisa da anestesia para fazer a operação e para a gente poder ter sucesso, né, com aquela operação. Então, o véu do esquecimento é justamente isso, é a anestesia que Deus deu pra gente, né? Imagina se nós estivéssemos na família e eu tenho um relacionamento difícil com alguém da minha família e eu soubesse o porquê. Não, numa outra vida essa pessoa me fez mal, sei lá, alguma coisa que eu não soubesse que não seria legal com essa pessoa. Aí seria difícil o relacionamento, né? A convivência com uma pessoa assim. Então a gente tem o esquecimento justamente para isso, para a gente vir para cá, trabalhar com essas pessoas que a gente tem um relacionamento difícil, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Então Jesus concede esse esquecimento para a gente, para que a gente trabalhe aí o amor, a paciência com as pessoas que a gente julga, né, mais difíceis de lidar. Isso também é uma forma de consolo do Espiritismo. A reencarnação também. Jesus não é que ele nos cobra nada, ele é misericordioso, ele é amor, ele é bondade. Então ele nos dá a chance da gente vir, né, para a Terra. Assim, nós temos dívidas a pagar, isso a gente sabe. Mas Deus não quer que a gente pague para ele uma parcela única. Ele aceita que a gente pague parcelado, né? É difícil pagar tudo que a gente precisa unicamente, né? Ele não cobra a gente. O que ele faz com a reencarnação, a gente consegue voltar, né? E para tentar corrigir o que a gente precisa ainda corrigir, porque nós estamos em evolução, né? O dia que nós aqui formos perfeitos, a gente pode ficar por lá e não voltar nunca mais. Então a reencarnação é um consolo também, né? Está dentro da doutrina espírita e que nos faz sempre ir em busca do nosso avanço, né, espiritual. E o outro legal que ele falou é a necessidade do sofrimento, né? Aí a gente pensa assim, nossa, mas é necessário sofrer, né? Porque desde quando sofrer faz bem. Sofrer a gente precisa para a gente poder crescer, para a nossa evolução espiritual. Se a gente não sofresse, a gente viria a terra, ia ficar aqui sem fazer nada, né? Porque tem gente que fala assim, né? Eu não faço mal, mas também não faço bem. Então não adianta nada, né? A gente vinha aqui para não fazer nenhuma das coisas. Que a gente faça sempre o bem, né? Como a gente viu lá no começo.
As oportunidades estão sempre na nossa volta. Basta a gente olhar sem ser um olhar egoísta, né? Que a gente, em contato com as pessoas, a gente sempre consegue achar uma brechinha de fazer o bem também. Então, o sofrimento faz parte da nossa evolução, né? É claro que a gente vai ter alegrias no decorrer da vida, a felicidade faz parte, mas também o sofrimento, as tristezas, as perdas de pessoas queridas também fazem parte do nosso caminho aí. E que a gente tenha resignação para isso, para aceitar e nunca desistir, né? E que a gente sempre encontre busca nele, que ele nos ajuda, ele nos alivia, né? Que a forma não. É que tem uma frase do Allan Kardec também no livro: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. O conhecimento das coisas. Então, a gente conhecendo as coisas fica mais fácil, né? O entendimento, a aceitação. Como eu falei no começo, né? A fé no futuro e a justiça divina, né? A gente aceitando isso, as coisas parecem ficar mais claras e mais aceitáveis para a gente. Fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Ele resumiu aí, né, a nossa doutrina, né, o que a gente tem que entender. Conhecer o porquê que a gente carrega determinados fardos, né? A gente nunca pode achar que o fardo do outro é mais pesado, mais leve que o nosso, né? Utilizar sempre do amor, da caridade, não vamos esquecer nunca disso, porque a gente, né, levando uma linha do amor aqui, da caridade aqui, a gente consegue trilhar nosso caminho e está dentro das leis de Deus, né? E é o que eu falei, é Deus que se recebe. Então, que a gente não pense que dar é apenas um recurso material, mas que a gente saiba que dar é dar o nosso amor, né, para alguém que esteja precisando, os nossos gestos de carinho, de amizade, que aí o retorno com certeza virá para a gente, né? De alguma forma, ele vem. Quer falar mais alguma coisa? Tem um vídeo que eu posso falar, mas é no último. Você está no último já? Depois tem um vídeo. Depois desse? Porque hoje é o dia da falando. Não, só para complementar um pouco o que ela disse, né, porque eu também dei uma lida no capítulo e eu até vi uma outra visão também do que Jesus coloca, né, porque ele fala, na verdade ele nos faz um convite, não é isso? O que ele nos oferece? Ele fala, vinde a mim os que sofrem, que eu vos aliviarei, não é isso? E eu fiquei pensando, como é que a gente pode ir até Jesus? Como é que ele está nos convidando para ir? Porque nós sofremos, nós somos sofredores aqui num grau maior ou menor. Então como é que a gente vai até Jesus, né? Não tem uma secretária para a gente ligar e marcar uma hora, né? Também não temos 0800. Então, como é que a gente faz? Só o fato de a gente vir aqui numa casa espírita, numa igreja, ou num templo, onde for, a gente vai encontrar Jesus, né? Também não é assim. É bom, porque a gente vai estar aprendendo, vai estar estudando, vai estar se colocando, mas não é a forma também mais adequada, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? Que ele mesmo nos coloca que o jugo é suave e o fardo é leve, né? O que seria o jugo? Pelo que eu entendi também, além da visão que a Juju colocou também aí, são os ensinamentos de Cristo. Então, o jugo é assim, essa é a sua tarefa, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que procurar entender os ensinamentos, e o fardo que é leve é a aplicação disso, não é pedir muito, é para a gente estudar e para a gente aplicar no dia a dia, e cai sempre naquilo, né? Fora da caridade não há salvação, não é isso? E a reforma íntima de cada um para que a gente possa evoluir cada vez mais. Então, basicamente, só para complementar o que ela tinha dito, é isso. Porque Jesus nunca nos abandona, né? Ele é paizão mesmo, ele não vai deixar a gente na mão, mas a gente tem que fazer a nossa parte para cada dia poder fazer o melhor nosso. Também achei que foi muito bem, né? Com relação a Juliana insistiu que a gente precisa procurar alguma coisa para fazer, para ajudar alguém. A gente nem precisa, porque as oportunidades aparecem para nós a qualquer momento, né? De repente você está na rua ou está no ponto de ônibus, alguém precisa de um auxílio, alguém precisa de um lugar, ou um cachorro passa a usar uma panela de água.
as oportunidades aparecem, o que nós precisamos é ficar atentos para essas oportunidades e não deixar que elas passem, porque não é a quantidade do que a gente faz, é a qualidade, não é o tamanho do que você vai fazer, é a sua intenção, é você colocar amor naquilo que você faz, é isso que é importante. E outra coisa também, tudo nós conquistamos, nós não ganhamos nada porque a natureza inteira trabalha e cada um, como ela falou, colhe o que planta. Então, nós conquistamos com as nossas atitudes, com o exercício do amor, a nossa felicidade, aquilo que nós desejamos. Tudo é uma troca no universo. É tanto que se recebe, Jesus já falou, né? Então, o importante é a gente viver a vida da gente, tocar a nossa programação, fazer aquilo que nós temos organizado no nosso objetivo, e nessa caminhada as oportunidades aparecem, né? De amar e de servir. Outro dia eu vi uma entrevista de médicos e eu fiquei muito encantada, porque todos nós já vimos aquela cirurgia de uma criança que foi operada na placenta da mãe, né, no útero, e foi tirada e foi segurando o dedo do médico a mãozinha, mas existem cirurgias feitas para problemas que a criança vai nascer muito sérios, muito graves, e que elas são feitas antes de nascer, para a criança não ter cicatrizes, não ter sequelas piores. Vocês imaginam uma mãe que vai ter um filho daqui a 9 meses, quando ela está no 6º, 7º mês de gestação, ela se submete a uma cirurgia, abre a barriga muito mais do que uma cesárea, para poder tirar aquele útero para fora, para aquela criança ser operada e voltar para lá e esperar o tempo de nascer. Aí tem o processo de parto, da dor. Olha que exercício de amor, porque nós sabemos que o amor materno é aquele que mais se aproxima do amor de Deus, né, em relação a nós. Então, essas oportunidades que Deus permite que a ciência, avançando, consiga realizar essas maravilhas, faz com que os espíritos que vêm reencarnando, eles venham com um karma ainda menor de resgate, porque aquela mãe se doou e se colocou à disposição de se submeter a uma cirurgia antes do parto para beneficiar aquele filho. Então, é tanta coisa maravilhosa sendo mostrada para nós, né, através dos exemplos e do avanço da ciência, que as coisas têm que andar paralelamente. A ciência e a religião não podem se divorciar, né? Então, a gente vê tantas maravilhas e nós temos que, dentro desse contexto, sempre fazer a nossa parte. Isso é o que é mais importante. E com relação aos órfãos que ela falou, gente, tem tantos órfãos idosos nos asilos, nas suas próprias casas, que os filhos não visitam como deviam, que não fazem a sua parte. E tem tantos órfãos de tanto jeito, tantos cachorros, animais perdidos na rua, órfãos de amor, órfãos de carinho. Então, a gente não precisa ir lá pegar um órfão e trazer para casa e adotar e assumir uma responsabilidade que às vezes você se acha incapaz, né? Então a gente encontra pelo dia a dia órfãos de todos os sentidos na nossa caminhada. A gente tem sempre a oportunidade de achar alguém que é órfão de alguma coisa, né? Mano, órfão até de alimento, né? Outro dia eu estava vendo que uma parcela gigantesca da humanidade aí morre de fome, cara. Por incrível que pareça, as pessoas morrem de fome, mas muita gente mesmo, tipo um quarto, um terço da humanidade sofre de inanição. E infelizmente isso é culpa daqueles que dirigem o mundo, porque tem alimentos jogados fora de monte, né? E aonde precisa não tem. Então não nos compete, que nós podemos realmente minorar o sofrimento e matar a fome de quem a gente puder. Eu vi outro dia uma entrevista do Pat Adams, num programa antigo da Roda Viva. Não sei se todo mundo sabe quem é Pat Adams, ele é um médico que ele abdicou de receber dinheiro pela medicina e ele faz um trabalho voluntário. E criou um hospital nos Estados Unidos para isso. Eles vivem de doação e eles fazem o melhor que eles podem lá. E até tem um filme dele que é muito legal. E eles estavam entrevistando o verdadeiro Pat Adams no Roda Viva há alguns anos, né? E eu estava vendo a entrevista de novo. E eles falaram ele falou um negócio muito legal, porque eles perguntaram como é que a gente pode erradicar a fome do mundo, é possível? Aí ele falou, o dia que todo mundo agir como uma mãe, a fome vai acabar. Porque a mãe sempre pensa antes se os filhos comeram, se todo mundo comeu, aí ela vai comer. É a questão da divisão e de se importar. Com certeza. Bom, e o que eu quero falar mais sobre também o jugo e o fardo, né?
o jugo de Jesus é suave, a gente tem que pensar que Jesus é filho de Deus como nós, ele é nosso irmão, né? Deus é o Pai Criador e Jesus é o Filho maior, nosso irmão, que veio nos trazer o exemplo, né? A gente não pode confundir um com o outro, os dois são distintos, né? O jugo de Jesus é suave porque o jugo dele é a escola de amor que ele nos deixou. Todos os exemplos que ele deixou na sua vivência é o jugo de Jesus. Quem seguir o seu caminho vai ter um jugo leve porque vai exercitar o amor. E o fardo é leve, o jugo é suave e o fardo é leve porque quando nós aceitamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as questões que aparecem na nossa vida, quando nós aceitamos que elas são consequência de nós mesmos e nós nos remodelamos no caminho do amor e procuramos corrigir as nossas falhas, aí fica leve, né, o fardo, porque nós vamos reverter as coisas negativas que nós fizemos e transformá-las em atos de amor. Então, tudo que é da obra da criação é fundamentada no amor. Só o amor constrói. Deus é amor, Deus é bondade. Jesus veio aqui exemplificar, trazer a escola do Pai para que nós aprendêssemos como viver. Então, é por isso que é leve e é suave, desde que a gente siga o exemplo e ponha em prática aquilo que nos ensinou. A mensagem é algo que a gente falou, né? Deus sabe de todas as lágrimas que a gente derrama, Ele sabe o que a gente tem sofrido, o que a gente tem pedido, né? O mais importante da mensagem é que a gente entregue tudo na mão dele, né? Que a gente, através da oração, né? Que a gente converse com Deus, com certeza o alívio do nosso coração virá, com certeza, né? Basta a gente fazer o bem para a gente poder receber também. Não mais livre. Não terminou lá, né? Não terminou ainda? Bom, então vamos falar de Jesus, né? Por que não? Bom, são tantas coisas para se falar, mas muito mais ainda para se sentir, né? Quem de nós aqui não passa por situações delicadas e por provações
difíceis, dolorosas, e que põe em prática naquele momento toda a força da sua oração, da sua busca, da sua solicitação, e pede ardorosamente, né, que Jesus nos acalme, que Jesus nos serene o coração, e a gente acaba por receber, não é verdade? Quando nós entramos em oração com sinceridade, quando nós estamos passando por uma grande dificuldade, não tem outro recurso, não existe mais nada além da oração. Quando a gente faz tudo o que é possível materialmente fazer para minorar um sofrimento, uma provação, uma dificuldade, e só nos resta pedir, orar. E quando a gente se junta em oração, quando essa oração é coletiva, quando muitas pessoas com a mesma intenção pedem alguma coisa, essa força se engrandece de tal maneira que acontecem até os milagres. Eu vou falar mais um pouquinho, né, que nesse ano que passou, meu filho, um dos meus gêmeos, quase foi embora desse ano. Ele ficou muito mal, teve uma convulsão repentina, sem problema nenhum, caiu duro, e aí foi para o hospital e passou 12 horas fazendo exames e foi constatada uma lesão cerebral. Além disso, ainda caiu, machucou a coluna, gemeu de dor nas costas o tempo todo, e começaram a medicá-lo com remédio à base de sulfa, porque eles acharam que era toxoplasmose. Depois acharam que não era. Foi uma verdadeira loucura. Mas para resumir para vocês, o meu filho quase foi embora, mas por causa de alergia. Ele começou a tomar antibiótico à base de sulfa, porque a toxoplasmose precisa de antibiótico de sulfa, e ele teve uma reação alérgica violenta. Foi tão grave, que depois de 8 dias ele não podia sentir cheiro de nada, ele só vomitava, os médicos mandavam abrir a boca toda hora, olhavam se não estava fechando a garganta, porque vocês sabem que a alergia mata, né? Mata e rapidamente. Foi uma verdadeira loucura, e meu filho se acabando, se aniquilando, e precisando fazer uma biópsia para ver o que é que ele tinha dentro da cabeça, porque para fazer a biópsia, ele tinha que pelo menos melhorar o quadro clínico, né? E não melhorava, ele começou a passar mal. Depois de 8 dias, a minha vida era ficar com um saquinho de plástico esperando, porque ele não conseguia comer nada. O olho dele virava, ele não podia relar nele, não podia fazer barulho, era um mal-estar assim horrível. Aí trocaram o antibiótico por um líquido, mas também tinha sulfa. Ele deu uma melhoradinha, né? E aí começou a tomar remédio para o estômago, para o fígado, para o rim, porque aquela sulfa acabou com a vida dele, estava destruindo ele por dentro. Aí começou a tomar o líquido, começou a melhorar, mas tomando todo esse medicamento. Na minha vida inteira, eu não tomei um terço do que eu vi meu filho tomando de remédio naquele hospital. Era uma coisa assim, assustadora. Cada 2 horas entrava um enfermeiro, dia e noite, com medicação, com injeção, com tudo, e ele, nada de poder fazer a biópsia. Aí deram o medicamento líquido. Dali 8 dias ele melhorou um pouquinho, começou a se alimentar um pouco. Apareceu um vermelhão no corpo dele inteirinho, uma alergia que se chama rash, parece uma urticária, mas é brutal. Começou a pipocar e falou: mãe, parece que eu estou num formigueiro, o corpo inteiro. De repente, nas costas ele virou uma placa só. Juntou tudo aqueles pipocaram. Aqui no pescoço, tirei fotos nas pernas, um horror. 48 horas ele não conseguia dormir de tanta coceira. Eu tinha que pegar a bucha, que estava no hospital abençoado, e com pressão, e esguichar nas pernas, nos pés, nas mãos, porque ele tinha uma coceira desesperada, não podia dormir de tanta coceira, e com aquela placa horrorosa. Aí passaram-se mais 8 dias, eles tiraram aquele outro medicamento e começaram a dar antialérgico e ainda remédio para o estômago, para o fígado, para o rim, para tudo que vocês possam imaginar. Eu passei daqueles 42 dias que eu fiquei com meu filho no hospital, pelo menos uns 30, eu fiquei esperando a morte chegar. Eu entreguei meu filho para Deus muitas vezes, porque ele tinha uma lesão no cérebro, 2 centímetros dentro da caixa craniana, grudada no cérebro, atrás da caixa, nessa região aqui no frontal, que tem muitos vasos sanguíneos. E ele tinha que fazer uma biópsia, a gente não sabia se ele tinha um linfoma, um câncer, o que era aquilo, né? E ele não conseguiu. Aí foi 8 dias de antibiótico. Aí se passaram 30 dias
só tratando da alergia, sem saber o que ele tinha na cabeça. Depois disso, um mês depois que ele se internou, que foi no dia 5 de novembro, no dia 6 de dezembro, eles fizeram a cirurgia porque ele começou a tomar só antialérgico e os medicamentos. Ele deu uma reagida porque jovem, né? Logo reage para tudo. Ele é um lutador, é corajoso, sofreu, nunca vi sofrer tanto. Não tem coisa pior, uma mãe ver um filho se acabando de dor, se aniquilando e você assistir e não poder fazer nada. É muito difícil. Aí depois de um mês ele fez a cirurgia. Era para fazer um furinho com uma taxo, não sei o que. É um aparelho igual de astronauta. Era um furinho igual um motor de dentista que fura o osso e vai pegar o material lá dentro da lesão para examinar. Tiraram uma rodela desse tamanho, igual uma moeda de R$1 daqui do crânio, para poder chegar lá e não encostar em nenhum vaso. Porque qualquer encostada no vasinho sanguíneo, em qualquer coisa do cérebro, ele ia ter alguma sequela, ia ter uma consequência muito grave. Podia perder o movimento, nada bom. Todas as perspectivas eram de perigo e de morte. Eram 20 minutos para fazer o exame, foram 3 horas. Eu fiquei naquela sala esperando do centro cirúrgico. Aquilo não passava, foi me dando um desespero, vai sair o médico, vai me dar agora a notícia fatal, porque ele estava muito debilitado. Foram 3 horas de cirurgia. Vocês acreditam que eles tiraram o material para examinar, fecharam, colaram aquele osso, pregaram tudo aqui para fazer a biópsia. Tomou 2 vezes morfina, de tanta dor que ele sentia. Quando passou o efeito da morfina, ele começou a sentir dor, mas assim, não sei, a gente não sabe, mas quando essa região aqui da cabeça foi cortada aqui. Quando você fala, quando você mastiga, tudo que qualquer movimento, até de andar, isso aqui se mexe. Aí passou a morfina, ele começou a sentir uma dor tão grande que ele não podia falar, não podia mastigar, não podia abrir a boca para comer. Mãe, não aguento de dor, não aguento, doía tudo, a caixa craniana doía inteirinha. Foi uma coisa, só passou mais 48 horas sofrendo dor. Meu filho sofreu tanta dor, ele subiu um calvário. O médico chegou na terça-feira de manhã, o cirurgião olhou e falou, mas você está muito tenso. Eu falei, mas não aguento de dor, não conseguia comer, eu botava a fatia de pãozinho assim, punha água, o leitinho no copo, não tinha como mexer aqui, para nada. Aí ele receitou um anti-inflamatório. Olha, não vou esquecer nunca mais, chama Miozan. Foi aquilo tirar com a mão. Ele tomou, ele dormiu assim 2 dias praticamente direto. Tomou de manhã, tomou à noite, ficou tomando naqueles da semana toda, esperando a biópsia. Porque eu via meu filho sofrer, eu não sabia nem se estava sofrendo em vão, porque se ele tivesse um linfoma, é terrível, né, no cérebro. Gente, meu filho não ficou com uma sequela. Os médicos não davam esperança nenhuma para ele. A minha cabeça eu fiquei 2 meses fora de mim. Agora que eu voltei para o meu normal, graças a Deus, eu estou conseguindo agradecer. Eu não conseguia nem agradecer, não tinha força para nada, porque eu saí do hospital, parecia que eu estava de luto, que alguém tinha morrido de tanto que eu esperei a morte chegar. Foi horrível. E você já sabe que eu já perdi uma filha e é uma dor que a gente não quer sentir de novo, com certeza, né? Porque ela vai com a gente para o túmulo. Foi terrível. Meu filho não ficou com uma sequela, eles não encostaram num vasinho. A lesão estava no mesmo lugar, examinaram, constataram mesmo a toxoplasmose. Aí ele se tratou com muito medicamento, melhorou e começou a aceitar um antibiótico que ele está tomando ainda. Nós já estamos em quase abril, né? Isso foi em novembro. Ele voltou a trabalhar na segunda-feira passada, ainda toma um anticonvulsivo e ainda toma antibiótico. A última coisa que ele fez foi a ressonância, que cada mês, em vez de fazer a ressonância, ver como é que está aquela ferida da cabeça, aquela lesão cerebral. Ela começou a regredir, quer dizer, ainda vai um bom tempo para aquilo secar e sumir, desaparecer. Gente, o meu filho nasceu de novo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Que teve gente rezando que nem conhecia meu filho, mas para mim, que eu tenho tantas amizades, eu sou tão agradecida, porque a oração, gente, ela realiza milagres, eu garanto para vocês. Quando a gente fala com Deus, quando a gente pede, quando essa união de pessoas, tinha amigos meus em Portugal, nos Estados Unidos,
em vários estados do Brasil, uma corrente pelo Facebook, as pessoas sabendo, todo mundo em oração, tudo quanto é religião, evangélico, todos, mas era uma coisa maravilhosa. Eu acho que o meu filho não foi embora ainda porque Deus teve misericórdia de mim, a oração de todos os meus amigos deram mais um tempo para ele viver, se Deus quiser, construir antes do que ele, mas, gente, a oração faz milagres, falar com Deus, ajoelhar, seja lá onde for, se você está no banheiro público, na rua, você vê uma tragédia, não importa onde, Deus está em nós, Jesus está conosco, a força da nossa solicitação desperta a misericórdia divina de uma tal maneira que a gente recebe consolo, a gente recebe inspiração para ver o que vai fazer, a gente recebe força para ainda dar coragem para aquele que está perto de você com um problema sério. Gente, a oração realiza milagres. Quando a gente fala Cristo Consolador, nós temos que pensar muito seriamente nessa palavra, Cristo Consolador, porque a oração consola. O Cristo nos consola, nos dá força, nos redime, nos impulsiona, tudo através da nossa força interior. Nós não precisamos de ninguém, de dinheiro, comprar nada, nós não precisamos de nenhum santuário iluminado, nada. Está dentro de nós essa luz, essa força. Basta a gente usar com fé, com coragem, porque quando nós temos que passar por uma dificuldade, com certeza, se não dá para não passar, nós vamos ter força para suportar. A oração sempre nos sustenta, ou para aguentar aquilo que não podia ser impedido, ou para nos inspirar naquilo que nós devemos fazer, mas sempre é gratuito, é o nosso maior, mais sublime recurso, se chama oração. E o Cristo Consolador e o nosso Pai maior, certamente eles são muito mais misericordiosos do que nós conseguimos ser com os nossos filhos que nós amamos tanto. Não podemos nos esquecer disso. Essa lição hoje foi muito linda, falar do Cristo Consolador, e eu quis dar um testemunho para vocês, porque muita gente perguntava, ligava, a gente depois não quer nem falar no assunto. Meu filho não quer nem falar nesse assunto. Ele está ótimo, está bem, foi trabalhar, está contente, está feliz, está vivendo, vai para o barzinho. Eu ainda não estou sossegada, porque ele ainda está tomando remédio, mas acho que de tudo isso, ele não quer, para ele virou a página, ele tem um pensamento positivo tão grande, que ele não quer falar no assunto, para ele já foi, passou, acabou. Então, gente, quando a pessoa também é positiva, que ela não se entrega, que ela não fica lá muriando, que ela não fica se queixando, gente, meu filho foi tão picado nos braços, eu pensava, meu Deus, eu não sou a única, eu sou voluntária na Santa Casa, eu vejo tanta criança com aqueles negocinhos pendurados no pé, no pescoço, na mãozinha, que toma tanto medicamento, fica com aquela coisinha presa, aquela agulha, né? Eu via meu filho daquele jeito e falava, eu não sou a única, tem tanta mãe com criança pequenininha que não sabe nem falar o que está sentindo. A gente tem que ter força, mas a pessoa que está doente, que tem um pensamento positivo e que reage quando fica melhor, já dá risada, que meu filho era assim, dá uma melhoradinha, ele já dava risada, falava assim, não, já passou, mãe. Uma coisa assim, maravilhosa. Então, nós temos que ser positivos e nós não podemos esquecer que nós temos um recurso gratuito que se chama oração e o Cristo Consolador. Vamos acalmar. Também tem, você vê, tem a questão do merecimento aí, né, do teu filho de ter passado, tem a questão das provas que foram terríveis aí para você, para ele, para toda a família. A família toda, com certeza. Mas a vida é assim, a vida continua. Você vê, eu tenho um cliente, que é um amigo meu já de muitos anos, ele tem 49 anos e ele teve um problema no cérebro também. E ele teve um câncer violento, assim. Ele até ia vir aqui na semana passada, mas ele veio na quinta. Ele me ligou e falou, onde você está? Eu falei, cara, é quarta na quinta. Ele veio aqui na porta e ele fez uma cirurgia muito grande, tiraram do cérebro dele o tamanho de um material equivalente a uma bola de tênis. E ele não teve nenhuma sequela. É quase impossível isso acontecer. É uma coisa maravilhosa. Mas olha só, olha como as coisas se encaixam, né? Ele é ateu, era ateu até então, né? Agora ele já não é mais ateu, ele está lendo os livros aí, tá? Mas eu ia lá antes, né? E eu conversava com ele tinha uma postura de ateu mesmo, não acredita em nada, morreu, acabou, até porque ele é médico, eles levam muito pela coisa da ciência, né?
Mas, olha só, ele, como tem a questão do merecimento, ele é uma pessoa extremamente boa. Poucos médicos eu vi que fizeram isso. Eu, na verdade, eu só conheci ele. Se alguém ia lá no atendimento no hospital que ele estava e precisava do exame e não tinha dinheiro, ele pagava com o bolso o exame. Que médico faz isso? Ele fez isso para muita gente. Então ele tinha merecimento. E olha aí como a coisa volta. Né? Ele conseguiu sair sem sequela no negócio. Não, é muito terrível. grave. A sequela, quando mexe no cérebro, é muito delicado. É uma coisa que é loteria a pessoa sair ilesa sem nenhuma sequela. É coisa quase que um milagre mesmo. Então, a gente tem que sempre agradecer muito e fazer uso da oração, porque às vezes a gente sai tão atropelado, com tanta coisa para resolver, e a gente esquece de falar: ai meu Deus, tem tanta coisa para resolver, ai Jesus, me inspira. Isso já é uma oração. Esse pensamento rápido de busca já é uma oração. Que nós estamos ligados diretamente com Deus e com Jesus. É que muitas vezes a gente não faz isso. Aí aparece uma dificuldade, e fala tanta coisa e esquece do principal, que tinha que começar antes de tudo isso, da solicitação, através da oração. Vocês terminaram aí, pessoal? Né? Ei, mano, Quase? você vê, você tem todo esse estudo, todo esse conhecimento aí da doutrina e tudo mais, e foi terrível. Imagina se você não tivesse esse Pelo amor conhecimento. de Deus, foi terrível demais. Vocês sabem que eu tenho os gêmeos, né? Eles são idênticos, são meus dois grandes amores. Mas foi terrível porque eles são muito amigos, os dois, sempre foram, desde pequenininho, a coisa mais linda, os dois brincando um com o outro, desde bebezinho. E o Rafael levou um susto muito grande, porque o Rodrigo caiu e eles estavam os dois nesse trabalho juntos, né, no mesmo local. E o Rafael viu, achou que caiu roxo lá, pensou que o irmão morreu, fez respiração boca a boca, fizeram massagem cardíaca. Ele levou um choque terrível, porque ele teve a sensação que o irmão tinha morrido ali naquele momento. Eles tinham acabado de voltar do almoço. Então, é outro que também não quer nem falar no assunto. Ele não quer nem saber. Então, minha cabeça ficava: como que vai fazer se o Rodrigo vai embora? Coitadinho do Rafael. Sabe aquela coisa de mãe desesperada? Foi muito difícil. E, no entanto, eles são os dois, nesse ponto, muito parecidos. Quando a Renata foi embora, eles tiveram uma cultura, porque ela era a deusa deles, inspiradora. Tudo que eles desenhavam, tudo era a Renata, né? Era a musa. E ela foi embora tão repentinamente, tão brutalmente, que eles tiveram uma reação incomum. De espíritos que são realmente evoluídos, que já vêm para cá com a certeza que não são daqui e que trabalham com a morte de uma maneira muito mais natural do que nós, que sabemos muitas coisas. Hoje, eles também sabem que eles vão para a federação todo domingo, tomam um passe, mas não são de frequentar um centro, nem tem tempo, a vida deles é diferente. Mas quando o espírito já é mais evoluído, ele é mais espiritualizado, ele vê os problemas de outra maneira. E acho que isso também ajuda, né? Ajuda bastante. Então, merecimento é algo que a gente precisa conquistar. A gente vai, aos poucos, né, conquistando através do exercício do amor aquela força necessária e para poder merecer a superação de dificuldades graves, sem que a gente saia do nosso eixo de equilíbrio, porque todos nós temos um eixo de equilíbrio central. E eu posso dizer para vocês, com todo o meu conhecimento, foi terrível. Porque uma pessoa vai, morreu, é uma barbaridade, né? Que eu perdi minha filha, foi assim, num segundo. Agora, você vê um filho se acabando, você não sabe o que ele tem, todo mundo achando que é o pior. Os médicos só falando coisa perigosa, só falando coisa assustadora. Então, você fica esperando a morte, aquilo fica até aniquilando. Só pensava em cemitério, tem que virar, tem que fazer. Gente, uma coisa assim horrível. E a gente sai do eixo da gente, mesmo com todo o conhecimento, não é fácil. Diz ali, né, o fardo, né, leve, o jugo, porque aquilo que nós temos que passar, certamente ninguém vai passar por nós. Quando nós passamos por dificuldades, às vezes elas chegam para nós no mais alto grau da nossa suportação. Mas nós somos muito devedores, nós temos muitas coisas ainda para passar. Mas Deus é Pai, as coisas vêm em dose homeopática, né? E quando a gente pede que a gente se acha forte, né? Eu me acho muito forte para aguentar, as coisas vêm bem forte mesmo.
E isso não nos liberta dos compromissos do passado, porque quando a gente vem com vontade de superar muita coisa, é porque nós temos consciência que somos muito devedores. Então a gente quer liquidar aquele carnezinho logo, né? Mas Deus vai dando na dosagem máxima que a gente pode aguentar. Nunca é mais do que a gente suporta. Então vamos fazer liberação.